Olá, bom dia, graça e paz. Hoje eu tenho mais uma palavra de Deus para você. Eu fico maravilhada como o Senhor fala aos nossos corações, baseado no contexto daquilo que nós estamos vivendo. Todos os dias nós aprendemos a palavra do Senhor e Ele nos ensina lições de sabedoria, como devemos andar, como devemos proceder, como devemos falar, como devemos nos comportar, como devemos guardar o nosso coração. Todos os dias nós temos aprendido aqui a palavra do Senhor. Por isso a importância de ler a palavra todos os dias, porque a Bíblia é o manual da nossa vida. Ela é o nosso guia, ela nos dá instruções de como deve ser a nossa vida aqui na terra. Quanto mais você buscar a palavra de Deus, quanto mais você buscar se relacionar com o Senhor, mais cheio do Espírito Santo você estará e mais conduzido pelo Senhor você será. Assim não terá como errar. Antes de tomar alguma decisão, você consultará a vontade de Deus. Deus vai responder o seu coração e você não será enganado. Não cairá em ciladas, em prejuízos. Por isso nós precisamos buscar todos os dias a palavra do Senhor. Não apenas ler, mas também vivê-la, colocar em prática. Porque a palavra do Senhor fala que não adianta ser ouvinte, mas não ser praticante. Sabe, o Senhor tem falado conosco e nós temos aberto, o nosso coração para o Senhor. Nos últimos dias nós temos falado sobre transformação. Eu até fiquei maravilhada porque o propósito desse mês, quando Deus colocou no meu coração, era falar sobre o poder do clamor, falar sobre o poder da oração. Esse mês nós clamamos o mês inteiro. Nós estamos aí já encerrando o mês de outubro e nós clamamos bastante. Nós clamamos por nossas vidas, nós aprendemos a exercer a fé, nós aprendemos a importância de orar sem cessar. E eu fiquei maravilhada porque foi um mês onde Deus nos exortou muito. E eu buscava até às vezes quando Deus me dava a palavra, eu ficava tentando entender, Senhor, mas o que tem a ver essa palavra com o poder de um clamor? E o Senhor falava no meu coração que quanto mais as nossas veredas estiverem endireitadas, ajeitadas, estiverem no caminho certo, mais as nossas orações serão ouvidas. Tem um louvor que diz assim: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Eu sou um pouco assim, eu gosto muito desse louvor, mas eu fico pensando que há algumas exceções. Existem algumas orações que talvez Deus não atende, e não é porque Ele não é fiel, mas é porque Ele conhece a intenção daquela oração. Deus conhece verdadeiramente se aquela pessoa que está orando, ela está vivendo uma vida justa na presença dEle. Da mesma forma, como pode alguém clamar por justiça, que Deus faça justiça na sua vida, que Deus honre de forma justa, sendo que essa pessoa não vive de maneira justa. Então eu acredito que orações assim, por pessoas assim, não são respondidas. Deus precisa gerar primeiro um trabalhar no coração daquela pessoa, para que ela possa enxergar o seu erro, enxergar as suas fraquezas, alinhar as suas arestas, e aí sim, aquela oração será ouvida. E eu fiquei maravilhada porque Deus nos exortou muito nos últimos dias e eu pude entender. É porque Deus está gerando em nós um caráter perfeito. Ele está aperfeiçoando a nossa visão. Ele está aperfeiçoando o nosso discernimento e nos fazendo entender aonde precisamos mudar, aonde precisamos ser transformados. E aí sim, as nossas orações serão não somente ouvidas, mas serão atendidas. Não é que Deus tem nos ignorado esse tempo todo,
Mas muitas vezes ele observa, ele fala: filho, aquilo que você está me clamando, me pedindo, não é compatível com a forma de vida que você está vivendo. Não é compatível com as intenções do teu coração. Não é compatível com os sentimentos que passam dentro do seu coração. Não é compatível com os pensamentos que rodeiam a tua mente todos os dias. Então, por isso, Deus tem trabalhado em nós. Ele tem nos exortado, Ele tem nos purificado, Ele tem nos lavado de todas as impurezas, para que, quando clamarmos, a nossa oração seja ouvida, porque será a oração de um justo, temente ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. E eu percebo, quando eu leio a palavra do Senhor também, que todo o processo de transformação que Jesus queria gerar nas pessoas, ele sempre trazia uma luz para que aquela pessoa entendesse a importância de abrir o coração. Por exemplo, aquela palavra do jovem rico que perguntou a Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna. Jesus falou: segue os mandamentos. Mas ele responde: mas eu já tenho feito isso. Jesus então fala para ele: pega, vende tudo que tens e dê aos pobres. Naquele momento, não é que Jesus queria que ele abrisse mão de tudo e ficasse pobre. Não, Jesus estava provando aquele jovem para ver aonde estava o coração dele. Provando se verdadeiramente o desejo dele era servir Jesus na eternidade, servir Jesus aonde Jesus fosse. Ou seja, a vontade daquele menino não era compatível com as intenções do seu coração. Ele falava que queria seguir Jesus, ele falava que queria obter a salvação, mas as intenções do seu coração não eram compatíveis, porque o seu coração estava apegado nas suas riquezas. Consegue compreender que existe esse desequilíbrio em nós? Muitas vezes aquilo que nós clamamos não é compatível com a vida que vivemos, ou com a forma como nos posicionamos, ou com os sentimentos que estão no nosso coração. E a gente pode até enganar uns aos outros e até a nós mesmos. Muitas vezes a gente até se engana, mas a Deus, amados, nós não enganamos, porque Ele sonda e esquadrinha o mais profundo e oculto das nossas almas. Ele sabe as nossas reais intenções. E todas as vezes que Jesus pregava, e até mesmo depois da sua ressurreição, depois que Ele subiu aos céus, e os seus discípulos começaram a colocar em prática o que aprenderam, pregando o evangelho da salvação para todas as pessoas, Jesus tentava nos ensinar, através dos discípulos ou através dos seus próprios ensinamentos, que devemos abrir o coração, que todo aquele que abre o coração para o arrependimento, ele é transformado, independente de quem seja essa pessoa. Aqui em Atos capítulo 15, a partir do verso 6, na verdade a partir do verso 1, relata que naquela época, quando os discípulos estavam ali propagando o evangelho, estava surgindo ali a igreja do Senhor, estava acontecendo um conflito, uma controvérsia entre os judeus ali, entre os discípulos, porque eles estavam debatendo para ver se era certo ou não circuncidar os gentios. Naquela época circuncidavam apenas quem era judeu, mas haviam vários gentios que estavam conhecendo e ouvindo o evangelho da salvação e estavam se achegando a essa igreja, ao surgimento dessa igreja, e queriam e ansiavam por essa transformação também. Eles entenderam a necessidade de mudança que precisavam em suas vidas, mas estava havendo uma controvérsia ali, porque para os costumes da época, os gentios, eles não eram dignos, e nem aptos para ser circuncidados. Só que, graças ao bom Deus, que os discípulos já haviam sido trabalhados, pelo Senhor, principalmente alguns deles, como por exemplo Pedro, que já tinha um entendimento e uma maturidade espiritual já avançada, que quando você vive uma vida na dependência em Deus,
você busca sabedoria, você busca orientação da parte de Deus, você não é enganado. Pedro já tinha um nível de maturidade espiritual e Pedro questionou e ele deu uma resposta que falou muito ao meu coração. Aqui no verso 7, Pedro fala assim: depois de haver um grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ou seja, Pedro estava dizendo: vocês sabem que Deus me chamou para pregar para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus, para aqueles que não eram da linhagem de Abraão, aqueles que estão afastados do centro da vontade de Deus. Ou seja, Deus me enviou para os perdidos. É o que Pedro estava tentando dizer. E ele diz assim: Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Ou seja, eles também foram escolhidos para ouvir o evangelho da salvação, porque Deus conhece o coração de cada um. E Deus também concedeu o Espírito Santo a eles, ou seja, não é apenas a nós. Deus também concedeu o Espírito Santo a eles. Deus concede, amados, o Espírito Santo a todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador, todo aquele que confessa os seus pecados e se arrepende deles, todo aquele que tem no seu coração o desejo de servir a Deus, de andar em justiça com Deus. Deus concede o Espírito Santo a todos esses que abrem o coração para essa transformação. E Pedro fala aqui no verso 9: e não estabeleceu nenhuma distinção entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Pedro estava querendo dizer: por que vocês ficam caçando problema onde não tem? Caçando confusão. Quer dizer que os gentios não têm chance do arrependimento, eles não podem se achegar a Deus. Deus veio para todos, Deus não fez acepção de ninguém. Pedro estava tentando dizer que todo aquele que abre o coração para viver uma vida com Deus, essa pessoa, ela merece, ela tem o direito de ser transformada, e Deus concede também o Espírito Santo a eles. Sabe, cada dia que eu tenho pregado mais a palavra do Senhor, eu tenho observado que as pessoas que estão lá fora, que estão no mundo, elas têm um coração mais aberto, muito mais do que as pessoas de dentro da igreja. Quando você vai ministrar para os crentes, muitas vezes eles não são tão receptivos. Eu não estou dizendo todos, estou dizendo alguns. Eles não são tão receptivos, porque existe ali uma bagagem no coração, talvez moldada pela religião, ou pelos padrões, pelos costumes, né? Assim como naquela época estava acontecendo aqui na igreja. Parece que o coração é mais endurecido. Agora, quando você prega para uma pessoa que está vivendo lá fora, com a vida totalmente problemática, uma pessoa que vem sofrendo traumas, que vem sofrendo abusos, que vem sofrendo muitos problemas, muitas rejeições, traições, humilhações, uma pessoa que está vivendo a solidão, amados, essa pessoa, ela tem um coração muito mais aberto para reconhecer a necessidade de uma transformação. E eu tenho percebido isso na minha caminhada. Amados, eu fico até questionando assim, qual é o propósito de Deus, né? Qual será o meu público? Quais são as pessoas que Deus vai me usar? Eu vejo aqui na época, a gente consegue ver o exemplo, quando Jesus pregava, os fariseus eram o tempo todo questionando Jesus, questionando os ensinamentos de Jesus. Os fariseus, eles representavam a lei, né? A igreja da época, a representação da lei de Moisés. Mas eles eram os que mais tinham coração duro,
coração de pedra é os que mais tinham hipocrisia, não reconheciam suas falhas, não reconheciam os seus pecados, não tinham amor ao próximo. E aquelas pessoas que vinham até Jesus, que estavam doentes, leprosos, prostitutas, pessoas que estavam desenganadas emocionalmente, espiritualmente, são essas pessoas que eram salvas. São essas pessoas que vinham e obtinham a cura, obtinham uma transformação e saíam transformados. A gente vê como aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, ela foi perdoada e transformada por Jesus. Aquela mulher também que entrou na casa do fariseu e se ajoelhou aos pés de Jesus, com as lágrimas ela enxugou os seus pés. A gente vê o paralítico no tanque de Betesda. A gente percebe muitos exemplos de pessoas que estavam doentes emocionalmente, espiritualmente, e encontraram Jesus e obtiveram essa transformação. Mas eu vejo hoje, será se verdadeiramente as pessoas têm aberto o coração para o Senhor? Porque eu vejo as pessoas falando de Deus, elas falam do amor de Deus, elas até conhecem a Bíblia, elas leem a Bíblia constantemente, mas dentro do coração, muitas vezes, será se existe essa transformação? Será se essas pessoas abriram o coração para uma mudança genuína, a ponto de abrir mão do seu eu, do seu ego, do seu orgulho? A gente não sabe, né? Só o Senhor sabe, só Ele que prova, sonda e esquadrinha os corações. Então, amados, Deus está falando conosco aqui. Assim como naquela época era necessário uma mudança, era necessário que as pessoas abrissem o coração. E o texto fala que essa mudança estava acontecendo. Eram gentios, eram pessoas improváveis. Pessoas que eram improváveis de servir a Cristo, estavam abrindo o coração para o Evangelho da salvação. Nós precisamos abrir o nosso coração. Nós não devemos deixar a religiosidade, as doutrinas, trancarem o nosso coração, nos impedirem de alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Toda transformação, para ser gerada, ela precisa ser desejada, ela precisa ser reconhecida. É como uma pessoa que é dependente química. Não adianta, você até pode internar aquela pessoa, você pode tentar ajudar, enquanto ela não encontrar dentro de si esse entendimento de que ela precisa de ajuda, de que ela precisa de tratamento, de que ela precisa de uma transformação na vida dela, ela nunca vai mudar. Essa transformação nunca vai ser gerada, porque transformações não podem ser geradas pelos outros em nós mesmos, elas têm que ser geradas dentro de nós, através de nós, né? Através do poder de Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Então abra o seu coração, deixe o Senhor Jesus transformar você, transformar o teu íntimo, transformar o teu interior. Amém? Nós vamos começar hoje às 20 horas a nossa mentoria Metamorfose. Participe, assista. Eu vou deixar as informações aqui no canal. O material eu vou deixar o link para acessar, tá? Na descrição do vídeo da mentoria. Participe, vai ser uma bênção. Deus vai falar poderosamente no nosso coração. Nós vamos fazer uma imersão bíblica, falando todo o processo de transformação, que o Senhor Jesus quer gerar em mim e em você. Então abra o seu coração, não deixe o inimigo colocar impedimentos, não deixe a tristeza dominar o teu coração, não deixe a incredulidade dominar o teu coração, não deixe que nada venha atrapalhar esse processo de mudança, de metamorfose que Deus vai gerar na sua vida, te transformando em um novo ser, transformando em alguém melhor, alguém mais calmo, alguém mais fervoroso na fé, alguém mais tranquilo, alguém mais pacífico. Não deixe que nada venha impedir essa transformação. Abra o seu coração e deixe o Senhor Jesus entrar. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um dia de paz, um dia de alegria, um dia de bênção, e que nada venha impedir o agir de Deus na sua vida e dentro de você. Fique na paz e amanhã nós estaremos de volta com mais um Orando a Palavra de todos os dias.